Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, eu sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. E hoje nós vamos dar início a mais um projetinho aqui do canal. Eu espero que vocês gostem, porque foi feito com muito carinho. É um projeto que ficou bem fofinho e é no tema Natal. Então, nesse primeiro projeto natalino, eu tive a ideia de trazer algumas peças que fossem de fácil produção e também que fossem rápidas de vocês produzirem, para que se tornassem peças vendáveis aí para quem for trabalhar com peças de Natal e quer fazer uma renda extra aí nesse final de ano. Então, assim como nos outros projetos, eu vou fazer um vídeo para cada peça, sendo que o primeiro vídeo é um vídeo mais completo e os outros vão ser vídeos mais curtinhos e mais rápidos, porque os processos acabam se repetindo. Então, para não ficar muito enjoativo, nós vamos fazer nesse formato, combinado? Então, agora eu vou mostrar para vocês as peças do projeto. Vão ser pingentes natalinos no tema biscoitinhos de Natal. Então, serão 5 personagens para vocês fazerem aí e poderem arrasar nas vendas de Natal. Eu escolhi a princípio fazer o primeiro vídeo com um pingente, porque são peças que eu vendo muito aqui na época de Natal. As pessoas gostam muito desse tipo de enfeite para sua árvore. Então eu fiz no vídeo a versão candy, mas você também pode fazer na versão tradicional ou em outras cores que você deseje por aí, tá bom? Então reparem que praticamente as peças não têm costura, então eu garanto que são peças super fáceis de vocês fazerem. Então, não deixem de deixar aquele like aqui no canal para que me ajude a continuar trazendo esses projetos de forma gratuita aqui para vocês. Deixem seu like, deixem seu comentário, se inscrevam e compartilhem com os amigos de vocês para que esses vídeos alcancem aí mais pessoas. E se você ainda não conhece as minhas redes sociais, eu te convido a conhecer. Nós estamos presentes no Instagram e no Facebook com @Cantinho dos Mimos da Val. Combinado? Então, chega de papear, bora filtrar e aproveitem bastante essa aula, hein? Vambora! Vamos começar a Mamãe Noel fixando o sapatinho no pezinho. Aqui eu vou utilizar a cola de silicone fria, porque é uma cola que ela aceita um pouquinho mais fácil uma costurinha que nós vamos precisar fazer. Então você vai aplicar a cola somente nas bordinhas. Em seguida, é só fixar no pezinho. Agora vamos fixar o vestidinho, aplicando a cola na golinha e um pouquinho na parte de baixo. A partir daqui você pode usar tanto a cola de silicone quanto a cola quente se você preferir. Colhe o vestidinho de forma bem centralizada. Agora vamos fixar o avental, que também é bem simples. Aplique a colinha ali, você pode aplicar em todo o aventalzinho e posicione ali no meio do vestido. A faixa do avental eu cortei à mão livre, mas eu vou deixar no molde à medida que ficou aqui para vocês, tá bom? Então, mesmo processinho, a cola de silicone ou a cola quente, se vocês preferirem, aplique ali mais na parte do meio e posicione no vestidinho. Para adiantar um pouquinho o processo, eu vou começar a utilizar aqui a cola quente para vocês verem que também dá para utilizar. Então, você vai aplicar um pinguinho na parte de trás, vai virar a sobrinha, vai apertar para a colinha secar e vai recortar esse excesso. A montagem dos bracinhos é bem simples, nós só vamos colar as manguinhas ali na parte de cima. Então, você vai aplicar a cola ali no centro da manguinha e vai posicionar no bracinho. Agora, com os bracinhos prontos, vamos fixar no corpinho. Então, você primeiro vai posicionar para ver a altura, né, certinho. E aqui eu poderia utilizar a cola de silicone fria, mas eu vou utilizar a cola quente, para vocês verem que dá para utilizar e também para adiantar um pouquinho aqui o processo de secagem, porque a cola quente ela seca mais rápido. Então, reparem que eu apliquei a cola somente ali na parte de dentro e vou posicionar esse bracinho no corpinho. Depois é só repetir o mesmo processo do outro lado. Agora vamos para a confecção do rostinho. Diferente das outras partes, o rostinho nós vamos fazer um processinho simples aqui de dublagem.
Então eu vou utilizar a cola quente nesse processo e vou aplicar a cola bem na bordinha do rostinho. Em seguida, é só fixar esse rostinho em outro pedacinho de feltro. E aqui nós vamos recortar esse excesso do feltro que ficou. Mantenha sua tesoura sempre em pé, não deixe ela deitada e movimente sempre o feltro e não a mão com a tesoura. Isso vai garantir um recorte mais preciso. Depois de recortar todo o excesso de feltro, vamos fixar o cabelinho. Aqui eu também vou utilizar a cola quente, mas lembrando que você poderia utilizar a cola de silicone fria. Então aqui só precisa tomar cuidado para essa cola não vazar e posicione o cabelinho ali na parte da frente. Para que o cabelinho não fique em desnível com o rostinho que está dublado, nós vamos fazer uma colocação de um pedacinho de feltro ali na parte de trás. Então você vai recortar ali um pedacinho de feltro à mão livre mesmo, vai posicionar ali atrás do cabelinho e vai dar um pinguinho de cola, ó, bem pouquinha, para poder posicionar esse feltro. E depois nós vamos recortar esse excesso do feltro, deixando livre ali as ondinhas do coque e deixando ele bem rente à dublagem ali do rostinho. Aqui eu vou usar meia pérola preta para fazer os olhinhos e para fazer a boquinha eu vou achar o centro do rosto e vou usar essa mesma meia pérola para fazer a marcação. Aqui eu indico que vocês utilizem a caneta fantasminha. Eu deixei uma marcação de boquinha lá no molde para vocês, mas essa dica da meia pérola funciona super bem. Para o bordado da boquinha, eu vou utilizar aqui a linha de costura comum mesmo, e eu gosto de utilizar ela dupla, tá bom? Para o bordado da boquinha, utilize o pontinho atrás, que é o ponto que fica mais legal para fazer esse tipo de marcação em rostinho. Depois de finalizar os seus pontinhos, faça um arrematezinho simples na parte de trás. Aqui eu já vou aproveitar para apagar a caneta fantasminha, então limpe bem o bico da sua pistola de cola quente e passe onde você riscou com a caneta. Para a aplicação dos olhinhos, você vai ver a posição certinha e aqui eu vou utilizar a cola quente, mas você pode utilizar alguma cola específica para pedraria também. Para bordar os cílios e as sobrancelhas, eu também vou utilizar a linha de costura comum, porém eu vou usar ela com 4 pernas. Por quê? Como a linha é branca e o tom do feltro da pele é muito claro, ele acaba não aparecendo muito, então eu usei essa linha com 4 perninhas para dar mais um destaque. Aqui o bordado não tem mistério, é só ir dando pontinhos únicos para fazer a marcação. E depois repita o processo do outro lado. Para o detalhe do cabelo, eu vou utilizar aqui um fio acetinado, mas você pode utilizar uma fita de cetim ou qualquer outra fitinha que você tenha aí. Então, dê um pinguinho de cola ali na parte de trás, posicione o fio e utilize a tesoura para ajudar na secagem da cola. Em seguida, passe o fio pela frente e repita o processo do outro lado. Essas folhinhas decorativas eu corto à mão livre, eu vou mostrar aqui para vocês como eu faço esse recorte. De qualquer forma, eu deixei lá no molde também um risco para vocês recortarem se vocês quiserem, tá bom? Então aqui nós vamos colar as duas folhinhas, uma na outra, depois posicionar ali no fio que a gente colou no cabelo. E em seguida vamos colar uma meia pérola, lembrando que eu estou utilizando a cola quente, mas você pode usar alguma outra cola de sua preferência, inclusive aquelas colas específicas para pedraria.
E agora vamos juntar a cabeça ao corpinho. Aplique um pouquinho de cola quente na parte de baixo do rostinho e posicione ali bem rente ao vestidinho, fixando no pescoço. Agora vamos seguir para a parte do biscoito. Então aqui, gente, o processo vai ser com a cola quente. Eu não indico outra cola, porque a secagem da cola quente ela vai te ajudar aqui nesse processo. Então nós vamos aplicando a cola, lembrando sempre aplicar com muito cuidado nas partes ali mais da bordinha. E nós vamos posicionar a bonequinha agora ali no feltro caramelo e pressionar essas bordas. Então, muito cuidado para que essa cola não vaze, tá bom? Se a cola vazar um pouquinho e ainda estiver quente, você pode utilizar a tesoura para empurrar essa cola para baixo da peça que vai funcionar, tá bom? Então, reparem, ó, que ela vai ficar bem grudadinha no feltro caramelo. E daí você vai fazendo o processinho aos poucos, colando em partes pequenas, principalmente se você ainda não tem muita intimidade com a pistola de cola quente. Aqui, o importante é sempre ir aplicando a cola aos pouquinhos e com muito cuidado, tá bom? E lembre de pressionar bem as bordinhas para que elas fiquem bem coladinhas no feltro caramelo. Aqui no cantinho vazou um pouquinho de cola, então aqui eu posso utilizar o próprio bico da pistola de cola quente para tirar, ou então eu utilizo também o ferro de passar. Deixo ele em temperatura bem baixinha e passo ali em cima da cola que ela some. E agora nós vamos refilar o feltro caramelo, deixando uma bordinha, seguindo ali o formato da nossa Mamãe Noel. Lembre sempre de manter a sua tesoura o mais retinho possível, para que o seu recorte fique bem certinho. Agora vamos fixar o fiozinho dourado para poder pendurar o nosso pingente. Eu já compro ele assim, ó, em rolinho. Então aqui você vai dobrar a sua fitinha, seu fio, ao meio e vamos colar ali na parte de trás do nosso biscoitinho. E pessoal, aqui na hora da gravação eu cometi um erro, mas eu preferi deixar para que vocês vejam que dá para resolver. Eu dublei a parte de trás do biscoito antes de fazer os bordados da frente. Então o que que eu fiz? Eu tô descolando aqui, ó, toda a parte do biscoito com a ajuda de uma tesourinha e da cola quente, para que a gente possa fazer os bordados para que eles fiquem escondidos, tá bom? Então eu deixei aqui para vocês verem que dá para resolver caso aconteça com vocês. Então nós fizemos aquele primeiro biscoitinho da parte de trás, ok, correto. E antes de fazer a dublagem final, nós vamos fazer os bordadinhos. Aqui na perninha nós vamos fazer o pontinho atrás, para fazer a divisão ali do sapatinho e da perninha. Quando chegar na perninha, pessoal, só lembrem de trocar a cor da linha, tá bom? E aí vejam só como é que esse bordadinho já dá todo um diferencial ali na perninha, como ela fica bem fofinha. Agora vamos aplicar os brinquinhos. Aqui eu tô utilizando uma pérolazinha branca. Eu gosto de utilizar a cor da linha sempre no tom de pele da bonequinha. Então é só um pontinho simples, você coloca a linha ali na parte de baixo da orelha e depois sobe com a agulha e entra na parte de cima. É bem simples. Daí é só arrematar na parte de trás e aplicar do outro lado também. E para dar mais um charme, eu quis aplicar uns botõezinhos nesse vestidinho. Então o processinho é bem simples, tá bom? Você vai dar ali pontinhos e vai aplicar as pérolas aí da cor que você preferir aí na roupinha da sua bonequinha. Pronto, pessoal, agora sim, depois de finalizar toda a parte bordada, é que nós vamos fazer a dublagem do nosso biscoitinho para dar acabamento e dar mais firmeza nessa peça. Então, ó, vá aplicando a cola sempre na bordinha do feltro. Aqui não tem problema se vazar, porque nós vamos refilar. E faça isso, ó, em toda a volta e vá pressionando para que esse feltro fique bem grudadinho. Então, pessoal, eu preferi não editar e tirar o erro da gravação para que vocês vejam que pode acontecer, tá certo?
Então aqui agora o processinho normal, a gente já fez a dublagem, só vamos agora recortar esse excesso do feltro da parte de trás. Então, lembre de manter a sua tesoura sempre retinha e movimente sempre a mão que está segurando o feltro para que o seu recorte ele fique bem certinho. O resultado será esse, ó, o feltro bem grudadinho e a parte de trás já com acabamento. E aqui nós vamos passar a chama do isqueiro para selar esse feltro caramelo. Tomem muito cuidado aqui, tá bom? Para não queimar o feltro de vocês. Para fazer a bochecha, eu vou utilizar aqui a tinta de tecido, é um material que eu sempre uso e gosto muito, e um cabinho de pincel. A cor dessa tinta de tecido é a rosa chá, mas eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo para vocês. Então é só molhar o cabinho do pincel e fazer as duas bolinhas aí rosinhas, uma de cada lado. E para dar um pouco mais de vida, eu vou fazer pontinhos de luz com a tinta de tecido branca. Aqui eu vou utilizar o meu agulhão, mas você pode utilizar um palitinho de dente. E aqui você pode finalizar a sua Mamãe Noel, deixando só essa marcação caramelo em volta, ou aplicar esse detalhezinho branco que eu acho que dá todo um charme, como se fosse um creminho do biscoito. Então eu vou utilizar esse material que eu vou deixar aqui na descrição, que é um relevo, tá bom? Então você vai ver se está saindo direitinho ali o material e vá aplicando em toda a borda ali com muito cuidado, tá bom? Depois de finalizar a aplicação do produto, eu indico que vocês deixem ele secar por 24 horas até manusear a peça novamente. Ele vai secar antes disso, mas 24 horas é um período seguro. Com isso, finalizamos a primeira peça do nosso projeto. Eu espero que vocês gostem e eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!